Preços do leite se recuperaram ao longo de 2024. Como as deportações dos Estados Unidos interferem no setor lácteo? Vamos trazer detalhes sobre esses dois temas. Mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail. Mercado do Leite. Uma pesquisa realizada pelo CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostra que o preço do leite captado em dezembro 24 fechou em R$ 2,58,05 por litro na média Brasil, queda de 2,7% em relação ao mês anterior, mas elevação de 21% frente a dezembro 23. Desse modo, a média de 2024 foi R$ 2,63,62 por litro, 1,9% acima da média verificada em 2023. Conforme destacado pelo Milk Point Mercado, dezembro é tradicionalmente um mês em que o preço do leite perde força, em reflexo do pico de produção em importantes regiões produtoras, como o Sudeste e o Centro-Oeste brasileiro. Ainda assim, o fechamento de 2024 foi expressivamente mais positivo em relação ao ano anterior, uma alta real de 21%, deflacionada pelo IPCA. Além disso, esse pagamento tende a marcar o fim da sequência de quedas, com expectativa de recuperação nos preços, já a partir de fevereiro, conforme as informações do portal Milk Point. Agora nós vamos dar um giro pelo mercado internacional. Desde o último dia 20 de janeiro, quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, várias deportações de imigrantes têm sido feitas pelos norte-americanos. Essa movimentação, será que interfere no setor lácteo? Vale lembrar que vários imigrantes que estão nos Estados Unidos trabalham, por exemplo, nas fazendas de produção de leite. E quem conta os detalhes sobre esse tema é Rafael Mendonça, direto da nossa redação. Os produtores de leite estão se preparando para perdas de mão de obra devido às deportações em massa de imigrantes ilegais, tornando as reformas nos caminhos legais para trabalhadores estrangeiros uma grande prioridade para o setor no próximo ano, como disse o CEO da International Dairy Foods Association, Michael Dykes, em um discurso recente. Falando no Dairy Forum da IFDA, em San Antônio, Dykes disse que o grupo está defendendo reformas nos programas de visto, incluindo tornar o programa H2A o ano todo para que a indústria de laticínios possa tirar proveito dele. Outros programas também precisarão de atualizações, como aqueles que trazem engenheiros e cientistas. À medida que fizermos mais sobre deportações em massas, teremos que encontrar alguma maneira de fazer o processo legal funcionar, disse Dykes. Precisamos de uma força de trabalho. Quando se trata de lidar com deportações em massa, Dykes disse que a indústria de laticínios está trabalhando em estreita colaboração com a indústria de carnes. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos tem se concentrado primeiro em imigrantes com registros de crimes violentos, mas o czar da fronteira do governo Trump, Tom Homan, disse à ABC News recentemente que o número de prisões aumentaria em todo o país à medida que fossem abertas novas brechas. O IDFA também está planejando aumentar sua defesa da política nutricional em meio à crescente retórica do Make America Healthy Again na administração Trump e no Congresso. Dykes disse que a indústria de laticínios vem se preparando para uma atenção renovada à nutrição desde o projeto de lei agrícola de 2018 e antecipa um debate sobre comida boa e ruim. Queremos que os laticínios estejam na categoria da boa comida, disse ele, elogiando o alto teor de proteína dos produtos lácteos. Aumentar as cotas mensais de leite no programa Mulheres, Bebês e Crianças do USDA, incentivar a compra de produtos lácteos no Programa de Assistência Nacional Suplementar
suplementar e permitir leite integral nas escolas estão entre as prioridades nacionais da IFPA, disse ele. Dykes também pediu a preservação do acordo Estados Unidos, México e Canadá, que será revisado no ano que vem. Precisamos obter o acesso ao mercado que foi negociado e precisamos expandi-lo, disse Dykes. Dykes disse que está muito preocupado com as tarifas de 25% que Trump disse que planeja impor ao Canadá e ao México até 1º de fevereiro, mas acrescentou: não vamos nos preparar para pular do penhasco com tarifas ainda. Trump é um negociador, então vamos ver onde isso vai dar. As informações são do portal Milk Point, direto da redação, Rafael Mendonça. As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões, segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA no seu relatório de janeiro, né? Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques. É isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional